Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago, José Francisco, São José Almeida. eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público que nos junta em estúdio todas as quintas-feiras para conversar sobre a semana política que passou. Hoje vou direto ao primeiro assunto da minha lista. Neste caso são os Estados Gerais que Marcos Mendes quer organizar entre março e julho, em 12 áreas do regime. Vão chamar-se causas da presidência e são sessões abertas à sociedade civil. A notícia foi ontem avançada pelo Público. David, Marcos Mendes lançou-se tão cedo na corrida presidencial que agora vai ter de fazer um esforço suplementar para se manter na agenda mediática? Estes Estados Gerais ajudam a isso? eu acho que é sobretudo para que isso aconteça, não é? Portanto, ele tinha aqui o risco, ele antecipou-se um dia, digamos assim, àquilo que fez Jorge Sampaio em 95, portanto, Jorge Sampaio anunciou a candidatura praticamente um ano antes, no dia 7 de fevereiro, ele fez-o a dia 6, e esse anúncio. Havia aqui uma dificuldade, que era a dificuldade, havia e há, mas obviamente quando Jorge Sampaio o fez em 95, os tempos mediáticos eram totalmente distintos, não havia esta pressão de aparecer constante, não havia as televisões por cabo, não havia, era uma realidade, não havia online, e portanto a realidade era completamente distinta, e portanto nesse sentido, Marcos Mendes, por um lado, ele tinha aqui uma situação difícil de gerir, não era? Que era o facto de se estar a comentar presidenciais ao domingo, os candidatos que serão, claro, tendencialmente seriam os seus adversários, quando já se percebia de há muito tempo que ele queria ser candidato, tinha o apoio do PSD e, portanto, que mais dia, menos dia, acabaria por anunciar a candidatura. Coisa diferente também do que fez, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que anunciou a candidatura muito mais em cima. Toda a gente achava que ele poderia ser candidato, é um facto, mas, por exemplo, na altura, nós sabíamos que o PSD não o queria apoiar. E, portanto, havia dados em jogo que nos permitiam, pelo menos, ter alguma dúvida de que, de facto, Marcelo avançasse mesmo, pelo menos porque, desde logo, o seu partido não o queria apoiar, não é? Havia aquela tal célebre moção de não quererem um candidato presidencial que fosse um catavento mediático. Ora, Marcos Mendes agora não tinha sequer essa mesma possibilidade, não só porque, mesmo face a Marcelo, os tempos mediáticos também aceleraram, como ele, por outro lado, estava ali numa posição já muito difícil, porque também outras candidaturas, face ao que é normal, não é a primeira vez que há tantos candidatos, ainda não há, ele é o único, dos principais, já conhecido, mas percebe-se que Gouveia Melo está em vias de ser candidato. Estava a marcar muito o terreno que lhe tirava palco também. Exatamente. Ou seja, a questão é, todo o processo foi acelerado e, portanto, nesse sentido, ele estava numa posição difícil, que era a de ser comentador e estar a comentar-se, digamos assim, a si próprio e, sobretudo, os seus adversários. E, portanto, eticamente, era difícil de gerir. E ele, a partir do momento em que sai para anunciar ele não poderia sair também sem anunciar a candidatura porque seria demasiado óbvio. Então, basicamente, teria o problema de agora como é que iria andar um ano, porque depois o problema é que a candidatura é anunciada, cria-se um momento, não é? Há ali um momento de maior entusiasmo, de maior fulgor, que depois vai arrefecendo, não é? E, portanto, a partir do momento em que ele o faz, a praticamente um ano das eleições presidenciais, ele corria, de facto, o risco de chegar. Corria e corre, na minha opinião, continua a correr. Não é fácil. Continua a correr. É preciso isto funcionar muito bem. Tem agora um balão de oxigênio durante o tempo que durar. Estes Estados Gerais, mas também temos que ver se estes Estados Gerais vão ser ou não eficazes, como é que vão correr, como é que vão ser trabalhados em termos de comunicacionais. Tudo isso será decisivo para ele conseguir ou não manter algum ímpeto nesta candidatura. Eu acho que é uma boa ideia, pelo menos para ele se manter, digamos assim, à tona da agenda mediática e das notícias, porque sem isso, obviamente, nós chegaríamos a setembro ou outubro e já ninguém se lembrava que ele era candidato presidencial. E, portanto, vamos ver se funciona. Mas acho, sobretudo, que independentemente para concluir, que independentemente portanto, destes Estados Gerais e desta ideia, eu acho que o risco que ele corre de ficar com a imagem da sua candidatura desgastada ao fim de tanto tempo é grande, porque que eu me lembro, desde Jorge Sampaio não há ninguém a anunciar tão cedo. Nós fizemos um trabalho recentemente de outras candidaturas que foram anunciadas com algum tempo de antecedência, mas nunca tanto, e sobretudo não há nenhum candidato vencedor, julgo eu, a ter anunciado um ano antes, a não ser Jorge Sampaio. Mas lá está, estamos a falar de
de uma distância de cerca de quase 30 anos, não é? E, portanto, mudou tudo, a realidade é absolutamente diferente. É verdade. Suzete, sabemos já que as causas vão ser, e vou enumerar as que nós noticiamos: combate à pobreza e exclusão, ambição económica, justiça e combate à corrupção, imigração e natalidade, combate à violência doméstica, drama da habitação, futuro do SNS, ambiente e sustentabilidade, coesão territorial, segurança e defesa, desafios do mar, educação e cultura. O que te pergunto é se há alguma causa que estranhos não ter sido mencionada, ou se o leque é tão abrangente que de facto não falha nada e não tem foco, no fundo. Acho que a pergunta, pela sua extensão, já dá a resposta. É uma lista bastante extensa, é o chamado catch-all. Marcos Mendes está a tentar ir aos grandes problemas, enfim, alguns específicos do país, outros até mais gerais. Parece-me uma ideia, obviamente dependerá sempre da concretização depois que conseguir dar a estes muitos debates, mas parece-me à partida uma ideia potencialmente eficaz, porque de facto, como já disse o David, Marcos Mendes está a avançar muito cedo, precisa de marcar terreno, precisa de manter-se aqui, não desaparecer. Parece-me que à partida será uma ideia eficaz e que lhe permite também consolidar a ideia, ou trabalhar a ideia, que já se percebeu que será uma trave mestra da campanha de Marcos Mendes, de que é alguém experiente, com conhecimento de causa sobre os problemas do país, que discute os problemas do país, portanto, preparado para a função presidencial, por contraponto a Gouveia e Melo, que teve, se bem se lembram do discurso de candidatura de Marcos Mendes, Gouveia e Melo esteve sempre ali nas entrelinhas, e que aliás também está a começar a preparar a sua entrada em cena. Dos temas eleitos, não identifico nenhuma falta óbvia. São bastantes. Queria só chamar a atenção para o binómio imigração e natalidade, que dá uma ideia clara do caminho da discussão, longe de outras associações que vão sendo feitas por estes dias, para o combate à violência doméstica, um tema que é obrigatório e que nem sempre tem o destaque no espaço público que merece. Que é curioso que Montenegro também tem dado espaço, muito caso esse tema, digamos assim. Por acaso, não sei se concordo, Montenegro tem falado bastante de segurança e poucas vezes deste problema em específico, por comparação. Ele elegeu isso como um dos temas do discurso dele. O homicídios anual Congresso. É absolutamente chocante. E por último, uma outra a expressão em concreto que ele usa para falar do problema da habitação, que é o drama da habitação. Dadas as circunstâncias atuais, não me parece uma palavra mal escolhida. Marcos Mendes está aqui basicamente a querer marcar o terreno quando ainda falta tanto tempo, por enquanto está sozinho no campo dos candidatos presidenciais, suspeito que não durante muito mais tempo. Esta foi também a semana em que André Ventura andou aos zigue-zagues quanto a uma moção de censura por causa da imobiliária da família de Luís Montenegro, que faturou não sei quantos mil euros em 3 anos. Ventura fez perguntas, pediu respostas, ameaçou com uma moção de censura, caso não as obtivesse, estendeu o ultimato mais X horas e finalmente lá apresentou a moção que será discutida amanhã à tarde. São José, uma moção de censura como esta, morta à partida, é mais do que um golpe de circo? Não creio. É uma moção de censura mantida em banho-maria, como tu explicaste, não é? Estava ali em banho-maria a ver se... Parecia que era agarrem-me, senão eu... Agarrem-me, senão eu bato-vos. Acho um disparate. Porque neste caso concreto, nesta suposta ilegalidade em torno de negócios de família ou de uma empresa que Montenegro teve com a família e que agora é só da mulher e dos filhos, desde que ele entrou para presidente do PSD, eu até agora, de tudo o que li e ouvi, e tenho acompanhado dia a dia, não vejo ali nenhuma ilegalidade crassa, nem vejo nenhum conflito de interesses manifesto. Há a teoria do conflito de interesses potencial,
Mas isso todos nós temos conflitos de interesses potenciais em tudo o que fazemos na vida. Até nós jornalistas, quando acompanhamos uma notícia, podemos entrar em conflito de interesses com o facto, e nós temos regras deontológicas muito estreitas sobre essa questão. Ponto 1. Agora, há aqui uma dose de responsabilidade de Luís Montenegro nisto. Porque isto é para mim um caso político, que Luís Montenegro deixou que Ventura cavalgasse. Luís Montenegro deixou que o país ficasse suspenso, porque foi mantendo o silêncio mesmo antes de ir para o Brasil. Foi ao funeral do Pinto da Costa, falou sobre o Pinto da Costa. Logo no domingo não prestou mais esclarecimentos depois da notícia sair. E, portanto, foi deixando que a bola de neve fosse aumentando e abriu a porta, estendeu a passadeira vermelha para o Ventura fazer aquilo que é típico em si, que é cavalgar de forma populista, o que para mim, até agora, continuo a dizer, não é um caso. Isto não quer dizer, eu achar que não há aqui um caso, não quer dizer que o Primeiro-Ministro não tenha que ser escrutinado. É evidente que os jornais podem... Penso que há jornais e televisões que têm feito isto de uma forma extremamente populista também. Mas é um assunto que tem que ser acompanhado, aferido, com certeza. Populista e seguidista. E ele tem, como Primeiro-Ministro, numa democracia, tem que dar explicações, tem que aceitar o escrutínio dos jornais, o escrutínio dos parlamentos, o escrutínio da sociedade. Ele tem que dar respostas aos eleitores, tem que explicar. Porque senão, o que se foi criando esta semana, devido ao seu silêncio, é um clima de suspeição que agora já essa cota podia ser vendida no divórcio ou não podia. Já se questiona o dinheiro que ele ganhou ou não ganhou. Olha, ganhou dinheiro, ainda bem teve sucesso. Foi num período da vida dele que ele estava afastado da política. Quer dizer, concluindo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os primeiros ministros têm que ter responsabilidade, têm que ter escrutínio. Olha, eu acho muito mais grave, uma coisa que ele também ainda não explicou. Aí sim, eu creio que é uma situação que configura a nomeação do secretário de Estado. A nomeação do secretário de Estado regalado. Com quem ele teve trabalhou negócios. como advogado quando o outro senhor era presidente de uma Câmara Municipal, em consultas e contratos diretos. Dois ajustes diretos. Ajustes diretos. Dois. Bem. Pronto, mas acho aí mais questionável. Do que porque entra mais naquela lógica dos arranjinhos, das combinações de poder local com os amigos da terra, pronto. Do que propriamente este caso. Que é prática corrente. Claro. Todos fazem isso, claro. PS e PSD, claro. Todos fazem isso. Pronto, mas eu acho que ele até do ponto de vista ético estava mais protegido se não tivesse nomeado aquele senhor. Agora, este caso até aqui, eu acho que o único erro que houve foi da parte dele não ter morto o assunto à nascença. David, tu concordas que este silêncio sobre o assunto prejudica, de algum modo, Luís Montenegro? Temos visto que isso tem desesperado não só André Ventura, mas também Pedro Nuno Santos, que a partir de um determinado momento começou a servir-se também começou logo no domingo, que sai do caso. Eu tenho muitas dúvidas. Eu concordo com a São José, para mim não há um caso aqui, até ver, não há um caso. Claro, eu estou a dizer do que é público até hoje. Do que se conhece, não há um caso. Eu tenho dúvida se ele devia dar mais explicações, porque ele deu explicações logo na primeira notícia do Correio da Manhã. Na peça do Correio da Manhã? As explicações, para mim, na altura, fizeram satisfatórias. Não vejo... Não sei se não se desgastaria mais vir sistematicamente a correr... no fundo, aqui ceder à pressão, em particular de André Ventura, mas também da comunicação social. Ou seja, nós sabemos que este Primeiro-Ministro tem um perfil aparentemente teimoso e não gosta de vir aqui também, no fundo,
corresponder àquilo que são as vontades da oposição e, em particular, dos jornalistas. Mas eu, de facto, acho que também podemos correr esse risco de, no fundo, criar aqui um ambiente de descrédito e de desconfiança, nós, jornalistas, o objetivo, mas que é o objetivo do Chega. Exatamente. Esse. E, portanto, é esse, não é? Eu aí não Sim, tenho dúvidas. de contribuir para é, isso, não é? De algum fazer, exatamente. E, portanto, eu, sinceramente, não vejo aqui... As explicações para mim foram claríssimas. Por exemplo, a São José falou desse caso de agora a notícia, uma das notícias que vem a público e há juristas que o defendem, inclusive pessoas reputadas como António Lobo Xavier, de que a venda que ele fez da sociedade à mulher... da cota que ele tinha na sociedade à mulher, uma vez que eles são casados com comunhão de bens, é um contrato nulo e, portanto, ele continua a ser. Agora, o que eu pergunto é, ele eticamente fez o que tinha, na minha opinião, a fazer. Tenta distanciar-se, essa é a ferramenta que tem. A outra ferramenta que teria era divorciar-se da mulher. Ou vender a empresa a outra. Está bem, mas porquê? Se Sim, tinha acabado de constituir era uma ferramenta, há muito tempo. Está bem, sim. Pronto, não, mas a empresa tem também ali o objetivo de gerir terrenos que ele recebeu, da herança, o próprio filho está envolvido. Pois a ideia de que poderia beneficiar da lei dos solos, quando isto é muito anterior, comparar ao caso do Hernani Dias, que é um secretário de Estado... São 2 anos antes. Que é um secretário de Estado que estava Não, mais de no 2 Ministério, anos. que estava a liderar, digamos assim, essa legislação, que constitui as empresas já enquanto secretário de Estado. Portanto, claro, há aqui uma série comparação. de misturas. Portanto, eu, sinceramente, até ao momento, sinto-me satisfeito, ou seja, acho que foram suficientemente explicativas, digamos assim, as explicações que eles deram, que o Primeiro-Ministro deu. Eu acho que corremos, de facto, o risco de desgastar demasiado a imagem dos políticos, sobretudo se eles vierem aqui a responder a cada apelo. E, em relação a Pedro Nuno Santos, acho que Pedro Nuno Santos falhou numa coisa. Eu acho que ele tem que escolher a posição em que quer estar. Não pode tentar ficar com o pé de um lado e com o pé do outro. Primeiro diz que não dá o peditório do Chega no que diz respeito à moção, mas logo a seguir diz que há explicações a dar neste caso e faz de alguma maneira também aqui uma comparação com o tal caso de Hernani Dias. Eu estou a chamar agora caso por lapso de linguagem, porque eu continuo a dizer, para mim isto não é um caso. É uma polémica que foi aqui criada, artificializada pelo Chega. E, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos esteve mal e acho que até ver o Primeiro-Ministro esteve bem. Agora que me digam, mas ele agora vai dar as explicações no Parlamento num ambiente que também não será o melhor. Mas isso decorre das circunstâncias ter sido apresentada uma moção de censura que não faz sentido nenhum. Ele aí não poderá, creio eu, não poderá fazer nada. Vai a ser um tom, vai ser quase uma audição parlamentar, não é? Sim, vai ser ali uma lógica de guerrilha e de ele ter que se defender perante os ataques que vai receber de André Ventura, mas não só, aparentemente também parece do PS. A esquerda tem estado mais sossegada, a esquerda à esquerda do PS tem estado mais sossegada. Não me espanta, em particular, a posição do PCP, que costuma ser um partido bastante responsável, institucionalista neste tipo de casos, mas tudo para dizer que eu acho que o lugar para dar explicações adicionais, que eu acho que não vão ser muito diferentes daquilo que ele já disse, vai ser repetir o que ele já tem dito. Esperamos que não sejam diferentes, não é? Para haver quando digo diferentes, ter elementos novos, porque lá está, a menos que surjam elementos que nós desconheçamos, como haver aqui transferências ilícitas, digamos assim, de capital de uma sociedade que ele tinha de advogados para esta, mas isso é tudo especulação pura e dura, e portanto eu continuo a insistir. Acho que Luís Montenegro fez bem em não ceder a esta pressão, porque corremos o risco de passar a vida nisto. E a verdade é esta. André Ventura conseguiu, com a ajuda da forma como as notícias têm sido também dadas e pelo seguidismo de alguma comunicação social perante algum tabloidismo, conseguiu com que este fosse o tema do momento e deixámos de falar tanto dos casos no Chega, que era esse, obviamente, exato, um objetivo. E andamos consequentemente assim, não é? De caso em caso, lançado na agenda mediática pelo Chega e toda a gente a correr atrás. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, eu continuo a achar que ele poderia ter falado já e que isso não iria alimentar a polémica, poderia ajudar a esvaziar a polémica. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Se de facto alguém conseguir provar que Luís Montenegro
fez aquela empresa para se aproveitar da lei dos solos. Acho improvável. Eu fico muito feliz de Luís Montenegro ser primeiro-ministro de Portugal e espero que ele adivinhe o futuro do país da mesma maneira. Outros futuros. Por constituir uma empresa em 21, quando não é ainda candidato sequer à direção do PSD. Em 22 é eleito presidente do PSD. Ganha as eleições em 24. Há uma maioria absoluta, atenção. Pronto, ganha as eleições em 24. A lei ainda não está aprovada, ainda está no Parlamento. Portanto, o homem é sábio. É presciente. Uma bolinha de cristal. 4 anos antes, preparou um negócio. Para se aproveitar. A bolinha de cristal de Luís Montenegro. Olha, do Ricardo Araújo Pereira. Algumas das acusações, não quer dizer que não se escrutine, que não se... Tudo, que ele dá as explicações, tudo bem. Se provar que há crime, tudo bem, provem que há crime. Agora, fazer destas interpretações absurdas, notícias, e andarmos a perder tempo a discutir coisas da treta, quando há tanta coisa importante para discutir no país... acho um completo absurdo, e é como ele disse, é andarmos atrás de uma agenda populista, e tu também disseste. Bom, seja como for, amanhã às 3 da tarde é o debate da moção, portanto ouviremos o que tivermos para ouvir e o que nos quiserem dizer. A última semana foi muito marcada, e agora a semana recuo mesmo a uma semana, pelo PS, que repudiou sempre que pôde a forma como uma deputada do Chega e depois a restante bancada se referiram a uma deputada do PS invisual. Ontem o Parlamento debateu sanções a deputados com conduta gravosa em plenário. Suzete, houve de facto uma série de episódios que levaram a que se chegasse a esta fase de propor sanções, para uma espécie de sanções para meninos mal comportados. Concordas que Aguiar Branco deve dispor desta faculdade de determinar a retirada do deputado do plenário quando há alguma coisa grave, que foi uma das questões que se discutiu ontem? Falando em ambiente de descrédito, isto há outra faceta, o que se tem passado no Parlamento nos últimos tempos. A Alexandra Leitão, a líder parlamentar do PS, na semana passada, na sexta-feira, esse episódio foi na quinta, disse que o Código de Conduta dos Deputados não chega. Chegou durante 50 anos, mas já não basta. E de facto, atendendo ao que se vê, ou sobretudo ao que se ouve no Parlamento, é difícil não concordar que, de facto, a pedagogia parece não ser resposta suficiente. É óbvio que o tema das sanções é um tema difícil, estamos a falar de deputados eleitos, que levanta algumas questões, quem é que decide, qual é a linha vermelha, porque há casos óbvios, o de quinta-feira é um deles, que passou todos os limites, mas não é difícil que haja zonas cinzentas, portanto isso não é de fácil definição, e há sempre alguns perigos, alguns partidos já falaram neles e são algo reticentes. Mas a verdade é que noutros parlamentos europeus essas sanções existem e não parece que se possa dizer que sofram de falta de democraticidade. Estamos a falar de advertências orais, por escrito, retirar a palavra aos deputados, expulsar os deputados de uma sessão, aplicar multas aos salários dos deputados, ou às subvenções dos partidos, por exemplo. Era interessante os partidos começarem a perder a subvenção por notório mau comportamento dos seus deputados. Pois, mas se calhar era eficaz. Se calhar é a melhor forma de controlar a coisa. Exato. É mexer no bolso. Pois, porque as coisas como estão claramente não estão a funcionar. Já não estamos a falar de episódios, estamos a falar numa situação que é recorrente. José Pedro Aguiar Branco, no último fim de semana, falou novamente em pedagogia, mas acho que está mais ou menos claro, para não dizer está totalmente evidente que a pedagogia não está a funcionar. Claramente. Neste caso, os alunos chumbam por sistema. Não, aquilo são bastante repetentes. Sim, mas os alunos que vão assistir aos debates devem ter vergonha. Eu vou guardar depois um comentário para o final do Cassatis, mas normalmente os professores que não têm mão na sala de aulas nunca conseguem ser muito bons ao nível da pedagogia, não é? Pois, exato. E já agora uma outra questão. Temos ouvido alguns deputados dizer bom, mas a esquerda ou a extrema-esquerda também fazem isto. Ontem Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, falava até em hipocrisia. E eu acho que perante este caso convém
Não transformar isto numa questão direita-esquerda, porque não é uma questão direita-esquerda de todo, parece. É uma questão com uma bancada parlamentar. Não esquecendo que sempre houve alguns episódios na Assembleia, mas era tudo muito episódico, não era este. Ontem voltou a acontecer a sessão. Não se esqueçam que tinham consequências, até porque os próprios depois tinham consciência de... Eu hoje vinha ouvir o fórum da TSF e havia lá um ouvinte que falava, não, isto sempre houve, não sei o quê, há pessoas que faziam corninhos e não sei o quê. A pessoa que fez esses corninhos foi demitido do cargo de ministro. E, portanto... Era isso, havia consequências e consciência. Sim, nunca houve coisas com esta dimensão de buçalidade de um grupo inteiro. Eu lembro-me, por exemplo, ainda nem era jornalista, em 92. Desculpa lá ter interrompido, mas nessa coisa dos exemplos, já me calo. O Jaime Gama falou no Parlamento sobre o Alberto João Jardim, chamando-lhe bocaça branco. Ele deu uma polémica na altura. Uma polémica grave mesmo ao nível institucional e partidário. O Jardim depois chamou-lhe Mussolini. Andaram ali num bate-boca. Não é o que temos agora. Não é. Não é, porque isto é bullying mesmo. Isto é bullying. Sim, um deputado chamar aberração para outra bancada, fosse lá quem fosse o destinatário. Isto não é uma esquina. Passa para lá de todos os limites admissíveis. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, não é fácil ter a forma exata para lidar com estas questões. Há sanções que ele já pode fazer, desde logo desligar o microfone, que ele só descobriu agora. Descobriu ontem. E, portanto... Que tem aqui um botãozinho. Percebeu. Ou então, fez de conta que percebeu ontem, porque percebeu que já está a ser demasiado pressionado para fazer alguma coisa e lembrou-se de fazer alguma coisa. Eu acho que esta ideia de que tem que ser nas eleições o povo a decidir é uma ideia que, para mim, contraria aquilo que é o princípio básico, um dos princípios básicos de um regime democrático, que é a representatividade. Ora, nós votamos para escolher deputados que nos representem e esses deputados é que legislam e definem regras. E, portanto, ele está a admitir-se duplamente da sua função tanto de deputado como de Presidente da Assembleia da República por falta de coragem de enfrentar o Chega. Eu não quero necessariamente que haja o bate-boca que havia com o Santos Silva, mas que haja uma capacidade de intervir quando se ultrapassam determinadas linhas vermelhas, que têm acontecido sistematicamente, porque não cabe ao povo, no fundo, determinar aquilo que são as regras da decência, da ética e da boa educação. E boa educação. Exatamente. É mesmo só e, portanto, ele tem que educação. zelar por esses valores, e é para isso que lá está. Esta ideia de que ele agora também veio dar, de que ontem, na Conferência de Líderes, que não pareceu colher grande apoio junto dos partidos, de haver câmaras e microfones direcionados a gravar tudo aquilo que é dito durante um plenário, é completamente ridícula. Primeiro porque gravaria também comentários entre deputados que são de caráter privado, por um lado, e por outro lado aquilo que significa é o Presidente da Assembleia da República a querer desresponsabilizar-se completamente daquilo que acontece quando ele lidera os trabalhos. Porquê? Porque fica registado no microfone, vamos criar este regime e depois há de haver alguma sanção ou não que se aplica. Os apartes são registados no diário da sessão. Sim, os apartes, mas estes microfones iriam também registar aquilo, e não são todos, não consegue apanhar todos. Sim, claro, são duas pessoas este ali da esquina não foi apanhado, aparentemente, por exemplo. Mas... eu acho que é uma forma grave dele se desresponsabilizar, dizer, ok, eu não faço nada porque isto depois fica gravado e vamos avaliar depois em função das regras que temos sancionatórias ou não. E, portanto, eu acho que há aqui uma falta de coragem gritante do Presidente da Assembleia da República. Eu conhecendo, acho que não é falta de coragem, ele é mesmo um democrata e acha que aquilo ultrapassa os limites da democracia. E as pessoas têm entendimentos, ele intervir. Conhecendo a pessoa, eu acho que é isso que lhe está na cabeça. Ele tem que ler. Mas era por isso que também queria perguntar a São José sobre isso. O que é que tu achas realmente que pode estar... O que eu acho é que a responsabilidade, é evidente que o Chega que subiu para 50, aquilo é muito difícil de controlar. Se já os outros eram difíceis. Mas Aguiar Branco, desde o início, mesmo naquela história dos turcos são preguiçosos. Sim, houve vários já. Ter tido aquela atitude, que é tudo liberdade de expressão, abriu campo
para o Chega crescer na boçalidade. É um recreio sem regras. Sim. Pronto, o recreio, quer dizer, eu conheço crianças que se portam bem Sim, no sim, recreio. acho que é pelo amor de bastante Deus, mais não faças a saudável. comparação. Aquilo não é um recreio, aquilo é uma coisa muito pior. E ele tendo essa responsabilidade, agora é muito difícil vir a ganhar essa responsabilidade. Ele tem-se comportado como Presidente da Assembleia da República, tem feito bons discursos, sim senhora, mas um Presidente da Assembleia da República não é uma figura de cera, não é uma vela que está ali acesa a passar a palavra aos deputados. Já aquela coisa deles a terem adotado aquele sistema dos semáforos e das buzinas para afinar... Por amor de Deus, o Presidente diz cale-se e cala-se. Pronto, não é? Acabou, passou o seu tempo. Ele tem vindo na salvaguarda da tecnologia, das buzinas, dos semáforos, agora do queria gravar... Até pode ser uma conversa não só pessoal, como até uma conversa estratégica entre um líder partidário ou um líder parlamentar e um deputado que vai intervir e que não pode estar a ser gravada. Estou a dizer, claro. Não pode, pronto. Uma invasão de privacidade. E, portanto, eu sinto que ele está a viajar na maionese pela permissividade que deixou que se instalasse. E piorou, no fundo. Eu não sou muito favorável a que tenha que haver sanções. Os deputados são eleitos pelo povo e o seu mandato é soberano. Mas dentro do que é a civilidade e das regras da boa convivência, se o Presidente da República não conseguiu Previstas na Constituição. e não conseguir impor autoridade, então, que lhe compete impor... Impor o respeito pela Constituição. Claro, e então temos que adotar regras, que eu até acho que as regras que o PS propõe nem sequer são muito Gravosas. graves, pesadas. É o que eu digo. Até para se travar, houvesse porque há aqui de multinhas... facto o efeito de descrédito Se do houver- que se passa se no houver- Parlamento, que é, se aliás, acho que é houvesse- o objetivo último, É o não é? objetivo último do Chega. Se houvesse perda de ordenado, porta-se mal numa sessão, esse dia é suspenso. Ou é suspenso não sei quantos Não dias. recebe. E não recebe, como acontece nos parlamentos. E democráticos. Não é na Constituição, é não, parlamentos não é? europeus. Com regras. Pronto, O Parlamento europeus. tem que ter regras. A coisa se calhar já era mais cuidada. Temos de avançar e de ser rápidos agora no nosso momento público e notório. David, és tu a começar? Bom, Pedro Duarte continua a fazer de conta que ainda não é candidato à Câmara do Porto, já não engana ninguém. Ainda agora disse uma frase começou muito por dizer que assumir uma tentação íntima, gigantesca. Aqui também é interessante o íntima porque, pronto, foi uma falha de comunicação, porque uma tentação normalmente falamos que é pessoal, é íntima, não é que é de outras pessoas, nunca falamos por outrem. Mas pronto, uma tentação íntima, gigantesca de ser candidato. Ontem, durante os trabalhos parlamentares, mudou a foto das redes sociais para uma imagem, uma fotografia do Porto, julgo da Ribeira, com uma das pontes a ver-se do Porto. Sim. E entretanto, na noite de ontem, na entrevista à RTP3, assume que um bocadinho à Vilas Boas, que a sua cadeira de sonho é ser Presidente da Câmara. Do Porto. Do Porto, sim, do Porto, claro. E portanto, pronto, vamos aguardar, mas já não, agora, por mais que queiram fazer de conta que ainda tem que se ver e tal, pronto, já Sim, está era mais um do que momento assumido a ultrapassado. candidatura. Suzete. Eu queria trazer aqui um trabalho que o Público fez esta semana sobre a iluminação nas ruas de Lisboa, em que é citada a vereadora Filipa Roseta na Assembleia Municipal, e onde a vereadora diz, e passo a citar, que quando há uma rua inteira às escuras em Lisboa, o problema não é da Câmara, é da E-Redes, que é uma empresa que trata desta questão. Eu arriscava dizer que se calhar é mesmo um problema da Câmara de Lisboa. Sendo um problema para os munícipes, diria que se calhar é ou devia ser um problema da Câmara. E o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que se tem mostrado tão preocupado com as percepções sobre a segurança, se calhar é uma ideia, se calhar podia começar por aqui, porque deve haver poucas coisas que contribuam tanto para uma percepção de insegurança como andar numa rua às escuras ou mal iluminada, que é uma coisa que de facto é o que mais há em Lisboa neste momento. Depois eu trago o Bloco de Esquerda e uma acusação que a direção do Bloco fez ontem, a Comissão Política do Bloco, que acusou um grupo de militantes
acusam um grupo de militantes de estar a fazer uma ofensiva comunicacional a propósito de terem saído 70 militantes. Estes 70 militantes são representativos do que foi sempre uma ala de contestação à direção, que quem foi a congressos do Bloco são até bastante ruidosos e apresentam... e, portanto, não são nenhuma novidade. O que eu acho esta expressão ofensiva, acusar os outros de fazer ofensiva comunicacional, quando o Bloco tem a política de comunicação que tem contra os outros partidos e sobre a política portuguesa contra o governo, dá-me vontade de rir. Mas também me diz outra coisa. O Bloco descer este tipo de acusações a militantes seus que estão contra a direção mostra como o Bloco de Esquerda está a tornar num pequeno partido de extrema-esquerda, com aquelas guerras de que cada vez que entravam num táxi havia uma cisão e formavam-se 4 partidos, não é? Pronto. As origens. Porque, de facto, isto é mesmo desespero. É desespero. É ridículo. Obrigada, São José. Obrigada aos 3 pela companhia e pela conversa. Voltamos na próxima semana. Até lá. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido.